Contraponto Cinema começa agora e no programa desta semana nós indicamos para você o filme Tlatelolco, Verano del 68, que conta a história do massacre de Tlatelolco que ocorreu no México. Vamos conferir o trailer. Oh, cabrón, soy mi fresa. A ver si es cierto. Me llamo Félix. Ana María. ¿Lo vas a volver a ver? Me dio su dirección. Hola. Estoy muy bien. ¡Hey! ¡Ah! Necesito hablar con mi hija, jovencito, si me permite. Tu padre te prohibió estrictamente andar con revoltosos y alborotadores. Tú y yo no tenemos que estar juntos. ¿Cómo no? Porque tú eres pobre y yo soy rica. ¿No te das cuenta de nada? Mi papá está matando estudiantes. Son comunistas, es intervención extranjera. Eso es lo que quieren que pensemos. No, eso es lo que es. Y nada va a enturbiar la paz social. Esto es lo que está pasando en las calles. Papá, yo no puedo hacerme a un lado, no puedo hacer como que no pasa nada. No te vayas a pasar de caliente con ella, tal que es hija de un influyente. No me gustan esa clase de amiguitos y menos en tu recámara. Allá fuera hay una revolución y tú aquí cogiendo con el enemigo. No encuentro a Félix. Es tu culpa. Tú pusiste a ese muchacho. ¿Dónde está? ¡Si tú lo mataste, Paco! Seguro Jenny me quiere volver a ver. Tengo que verlo. Se trata de mi lugar en la historia. Bom, não foi à toa que a gente escolheu esse filme para recomendar para você, já que nós estamos às vésperas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Porque esse filme é inspirado em uma história real, trágica e que tem um contexto muito parecido com o que a gente está vivendo aqui no Brasil. É importantíssimo para o nosso telespectador e talvez seja até interessante, antes de assistir o filme, procurar se informar um pouco sobre o que foi esse massacre de Tlatelolco. Vale a pena, não vale a pena, Zé Luiz? Vale a pena. Eu acho que é um filme muito bem feito, um filme que merece ser assistido e tem tudo a ver com o momento que a gente vive no Brasil, como você disse, né? Ali em Tlatelolco, o que acontece é que havia, como as atenções do mundo estavam voltadas para a cidade do México, os estudantes começam a fazer manifestações reivindicatórias, né? E que começam dentro daquele cenário ali de 1968 pelo mundo afora, né? Em 1968 teve manifestações em vários lugares pelo mundo. E ali, então, manifestações reivindicando dignidade, etc. E o presidente da República, um cara extremamente autoritário, começa a autorizar repressões violentas a essas manifestações estudantis, porque ele não queria inviabilizar os Jogos Olímpicos que ocorreriam no México logo a seguir, daí a pouco, né? Sem contar um contexto de crise, né? E tudo isso que envolve um cenário muito semelhante com o que a gente está vivendo aqui agora no Brasil. E com repressões muito parecidas com as que nós assistimos às vésperas do Mundial que teve no Brasil aqui também recentemente, né? O pano de fundo do filme, na verdade, é um romance, né? Um romance muito bonitinho, mas o filme não é uma história de amor. É uma história de conflito político. Tem como cenário, claro, né? Uma história em que o Félix, que é um estudante pobre da UNAM... O fio condutor é aí, né? Um estudante pobre da UNAM que se envolve com uma fotógrafa rica, que tem um carrão, que o pai é rico, etc. Né? Então, essa e que tem de uma história que flerta um pouco também com os filmes que a Argentina produziu sobre a ditadura militar na Argentina, em que a gente percebe assim, como os adolescentes, os jovens vão crescendo dentro de uma bolha de proteção e eles sabem muito pouco sobre tanto a história do país quanto sobre a própria família, né? E é o que acontece com essa moça que, pelo envolvimento com esse rapaz, acaba enxergando um mundo do qual ela era protegida, né?
porque o pai dela é um dos envolvidos nesse massacre, envolvido com a repressão por parte do Estado. Ou seja, o pai é um criminoso, né? Porque nesse massacre foram mortas centenas de pessoas. Né? Os dados são controversos, são controversos, né? Tem dados de 40 e poucas pessoas até mais de 1000. Não, é o 40 e poucos é o dado da polícia. É o dado oficial igual do aqui no Estado, Brasil. Né? Os organizadores falam 100 mil, a polícia fala 8 mil, na verdade foram 60 mil. Né? Ali no caso, né, os dados oficiais do governo falam em 40 mortos. Algumas fontes informam que teriam sido mais de 1000 mortos, mas em geral fica ali em torno de 300 a 400 mortos. O fato é que não há, isso não foi contado, não foi apurado. É um massacre que nunca foi esclarecido, E é interessante porque você pensa assim, fala, olha, mas o México era uma democracia, o México não teve uma ditadura militar, né? Mas não é preciso, né? Enquanto em outros estados pela América Latina, nós vivemos aqui no Brasil ditaduras empresariais militares, aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né? O México não teve uma ditadura militar, mas teve um governo horroroso, né, corrupto, violento, agressivo e que utilizou as forças policiais e as forças armadas, né, o exército e a polícia, para atacar o povo e numa praça, as pessoas desarmadas na praça, se manifestando, eles começam a atirar, né, dos edifícios e matando todo mundo. Uma outra coisa que é interessante, Zé Luiz, e que o filme também retrata, são as estratégias para poder justificar moralmente essa repressão. Né? Porque é claro que o governo que tem interesse em que um evento dessa natureza ocorra, né? Os organizadores, as empresas que se beneficiam desse evento, elas não vão declarar os seus interesses reais. É claro que vai ser construída uma narrativa que justifique moralmente tanto a repressão quanto a necessidade e a importância, os ganhos decorrentes desses eventos esportivos, né? A questão econômica, exatamente. Então, como as estratégias de infiltrar pessoas nas manifestações para gerar violência, para justificar a repressão policial, que na verdade aparece como aquele que vai proteger a população, né, contra a violência, mas que já está tudo combinado ali para que isso ocorra e que, na verdade, isso desestabilize os movimentos sociais, né, e desanime as pessoas a esse tipo de protesto. O filme é muito interessante. É interessante o telespectador pensar, né, o que está acontecendo ali no filme e lembrar, justamente, como você mencionou, a Copa do Mundo do Brasil, aquela repressão violentíssima onde morreram pessoas, né, decorrentes da ação do Estado, da ação policial, né, e como a gente vai se aproximando aí de Olimpíadas e, mais uma vez, eu acho esse negócio, Copa do Mundo, Olimpíadas, uma bobagem, né, sem fim. Você coloca lá, vai o povo fica chorando, o Brasil ganhou uma medalha, né? Aquela gritaria, às vezes vai um cara lá, um nadador que mora 15 anos nos Estados Unidos, até esqueceu como é que fala português, ganhou uma medalha de ouro para o Brasil, toca o hino nacional, o cara chora, o Brasil ganhou. Essa coisa toda que cumpre uma função de manutenção dessa coisa perigosa que é o nacionalismo, né? E que, na verdade, está enriquecendo um monte de empresas e patrocinadores, né, e grupos econômicos que ganham muito com esses grandes eventos globais como as Olimpíadas e como a Copa do Mundo. E como que então, e é interessante o filme mostra isso, né? Poucos dias após o assassinato de centenas de pessoas, né, a abertura soltando pombas da paz, né, balõezinhos, as pessoas sorridentes, todo mundo feliz, o México está feliz, né? Como que então esse teatro, né, encobre toda uma violência, né, que está por detrás desses lucros exorbitantes e dessa festa ridícula, né, da nacionalidade, com todo respeito a quem gosta. Eu adoro esporte, né, mas já gostei de Olimpíada, mas depois que a gente vai começando a perceber o que está por trás disso, perde a graça, né, e eu prefiro ver o meu futebol mesmo daqui, meu Cruzeiro Esporte Clube, né, meu jogo de vôlei. Bom, vai ver realmente o Cruzeiro Esporte Clube só aqui, porque a gente está assistindo na Libertadores, né, o Galo que está competindo aí na Libertadores. Mas vamos voltar para o Tlatelolco, que tem uma outra questão também importante, é como o filme mostra essa oposição de lados em que divide o país, né? Inclusive a história também atravessada ali pelo personagem Félix, que é o estudante da UNAM, e que tem um irmão que é policial, né? E que está do lado da repressão, até que um amigo deles desaparece e é torturado pela polícia, né? Então são histórias que se repetem.
tem um pouco ali do cenário da nossa ditadura militar, né, de 64, tem um pouco do cenário contemporâneo dessa divisão na população entre aqueles que defendem uma determinada posição, aqueles que estão do lado contrário, e as pessoas começam a se agredir, as pessoas começam a polarizar ódio, demais, né? né? E isso, expressar por meio do ódio. Então, o filme é de uma atualidade impressionante, né? Eu acho que vale a reflexão, um filme imperdível, um filme muito bem feito, e além de mostrar todo o cenário ali, né, mexicano, né? Eu acho que essa coisa que eu mencionei antes, que é interessante a gente refletir também. Não é necessário, muitas vezes, né, uma ditadura empresarial militar explícita, né, como teve no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né, mas você tem outras formas, né, agressivas, violentas, né, corruptas, de manter, de excluir as pessoas, de manter, ou de, num teatro de representação de democracia, né, aparentar democracia, mas que na verdade o que acontece é um sistema autoritarismo, que é o que também no final do filme mostra isso, né, a cena final é contundente. Onde está lá o presidente, né, arrumaram um ator muito parecido com o presidente, e ele lá sendo homenageado pelo Congresso, pela Casa de Representantes do Povo Mexicano, pelo governo dele, cara responsável direto pela morte de centenas de cidadãos, né, num conflito absurdo, né, onde a polícia e as Forças Armadas atiraram em cidadãos desarmados numa praça pública, onde estavam ali pessoas de mais variadas idades, inclusive crianças ali. Eu acho que o mais interessante do filme é como ele contextualiza esse evento, porque a gente poderia falar sobre o evento esportivo e sobre a crise, sobre o massacre, mas ele constrói tudo isso meses antes para mostrar para além da superficialidade do ato em si, né? Mas como ele foi desencadeado. Então, isso é muito importante porque ele desoculta, né, esses atos de violência e mostram que eles não são atos isolados, mas eles fazem parte de todo um esquema que é muito maior e que é construído com uma antecedência que a gente não pode imaginar. Isso é interessante para pensar o Brasil em 2016. Brasil 2016. E de outras épocas também, né? Claro. Tlatelolco, Verano del 68, é um filme imperdível. Essa é a dica do Contraponto Cinema dessa semana para você.